Eu pedi à minha mãe que colocasse em cima da minha escrivaninha, para você, o que tenho de mais precioso, os meus diários. E quero que eles fiquem com você. Neles estão todas as minhas lembranças de adolescências coloridas de azul. Azul escuro, azul celeste, azul marinho, azul Klein, azul ciano, azul ultramarino. O azul se tornou uma cor quente. Eu te amo, Emma. E você é a razão da minha vida. Olá a todos, meu nome é Anderson, estou aqui representando a livraria Sebinho e hoje vamos falar sobre Azul é a Cor Mais Quente, que é uma HQ que foi criada em 2013 pela autora Julie Marot. E essa HQ ela também foi adaptada para um longa-metragem na França, que foi lançado agora em 2013. Que foi um filme que causou uma grande repercussão e causou muitas críticas também, porque traz uma história muito forte, com cenas muito fortes, e com uma situação que muitas pessoas ainda não estão habituadas. A história começa diferente do filme, tá um pouco mais diferente, com a Clementine, que no filme, na adaptação, ela ficou com o nome de Adele. E diferente do filme, Clementine já começa a história morta. Toda a história se passa com a Emma, a amante da Clementine, lendo os diários que a Clementine escreveu durante a sua vida e quando ela estava prestes a morrer. E o impactante disso é que ao invés de ter toda aquela construção de um sentimento que nem ao longo do filme, de toda uma descoberta, você já cai de cara na HQ com um sentimento muito intenso e você já começa a interpretar de uma forma diferente como esse sentimento foi trabalhado e o porquê desse sentimento foi trabalhado dessa forma. Em comparação, por exemplo, com um filme, Azul é a Cor Mais Quente tem no sentido esse título. Porque no filme, Azul é a Cor Mais Quente ele simplesmente não é um tópico tratado como é na HQ. Por exemplo, na HQ, todas as cenas do passado, que a HQ é uma história temporal, quando está no passado, sempre que tem um sentimento intenso ou qualquer coisa relacionada a Emma, o sentimento em si é representado pela cor azul nas cenas na HQ. E quando está no futuro, no caso, o presente, a Emma ela já está loira e o sentimento que ela tem em relação a Clementine é colocado em azul. E no filme isso se perdeu totalmente e ficou aquela ideia de que Azul é a Cor Mais Quente simplesmente pelo fato da Emma ter o cabelo azul. A autora, Julie Marot, ela gastou 5 anos para escrever a HQ. Ela nasceu no norte da França, em 85, formou em Belas Artes também na França, em Bruxelas. A autora também ela critica muito a adaptação para o filme, que ela disse que o filme se perdeu muito da mensagem que a HQ traz. Porque a HQ ela traz toda aquela descoberta pessoal da Clementine e alguns conflitos trazidos pelo filme não condizem com os que a HQ mostram. Por exemplo, no filme tem toda aquela questão da descoberta sexual da Adele, no caso a Clementine, que ela mesma fica naquela crise de identidade, tanto que ela tem que se deitar com um homem antes de se deitar com a Emma. A principal crítica da Julie Marot em relação a esse fato é exatamente isso, que a Clementine ela nunca precisou se deitar com um homem para ter certeza que ela gostava da Emma. Muito pelo contrário, ela amava a Emma e ela queria cultivar esse amor de todas as formas possíveis. E elas gastaram 4 meses para deitar uma com a outra. E também é interessante o padrão jovem que ocorreu nessa época, porque em 96, que é a época do passado que se passa na história, estava tendo uma rebelião jovem na França e isso também causou muito impacto, porque estava muito naquela fase da galera questionar os padrões que a sociedade colocavam e tudo mais. E a autora, ela é lésbica, e ela também é feminista, só que, mesmo com esse feminismo todo dela, ela diz que ela não é ativista. E a principal crítica também em relação ao filme é que o filme é um filme muito ativista. E ela não queria, de forma alguma, deixar um filme com um contexto social. Ela queria simplesmente mostrar, como ela mostra na HQ, que o amor não importa o sexo, não importa o gênero, não importa como ele se desenvolve, em que situação, em que cenário. O amor é um amor
dependendo do padrão que ele é colocado. E que nem, por exemplo, nas cenas de sexo que acontece no filme. Que a autora, ela diz na HQ que ela até narra que o fato, quando elas se deitam, que a Clementine ela está obcecada pelo amor que ela encontra no corpo da Emma. Que enquanto ela toca o corpo dela, ela consegue reconhecer o próprio corpo, como se o amor das duas formasse uma pessoa só, um sentimento só. E no filme ficou uma situação simplesmente pornográfica. Ao menos foi a opinião da Julie Marrou e a minha também, que eu não gostei nem um pouco dessas cenas. Foram muito forçadas. Fora também que botou uma situação muito distante da realidade que a HQ tenta trazer. Além dessa história dos sentimentos, a Julie Marrou também ela aplica muito a aceitação dos amigos da Clementine em relação à sua orientação sexual. Tanto que na HQ, tanto no filme, mas principalmente na HQ, os amigos da Clementine se afastam muito dela. E ela fica apenas com um amigo, que depois ele volta a acompanhar ela ao longo da história. E esse amigo dela é gay, só que ele também não era assumido. Então tem muito essa questão que a autora traz da própria aceitação, que muitas vezes você não consegue reconhecer o que você está passando porque você não se aceita. E na obra também tem muito essa crítica da própria Clementine com a Emma, que é a sua amante. Que a Clementine fica assim, cara, me mostra por que eu te amo, mostra seu amor por mim também, me ajuda a me aceitar, a nos aceitar. E acontece muitas tragédias em relação a isso, porque a Emma é mais velha, a Clementine já é uma menina de colegial, ela ainda está conhecendo, tendo os primeiros desafios da vida dela, e ela já está com um sentimento muito intenso. E esse sentimento que, na minha opinião, é a coisa mais marcante na HQ, porque é um sentimento lindo entre as duas. Tanto que atrás do livro já tem dizendo, meu anjo de azul, o azul do céu, o azul dos rios, fonte de vida. Porque ela passou a acreditar que a Emma era o motivo da vida dela. Tanto que a vida dela se passou depois, ao longo que elas se conheceram e depois que elas se separaram, que a Emma era o motivo dela de viver. A Emma foi o que fez com que ela quisesse viver, quisesse lutar por tudo. Tanto que a doença que matou a Clementine veio uma coisa muito de repente, assim. Tipo, ela não estava preparada, ninguém estava preparado, ninguém estava sabendo, nem mesmo a Clementine. E quando ela morre, já é um impacto muito grande que isso já vem logo no começo da HQ. Que normalmente você pega uma tragédia, você primeiro se apaixona pelo personagem, você conhece os personagens, vê como eles estão se desenvolvendo e depois você fica impressionado com o baque que você dá com a realidade que é trazida. E na HQ não, já traz bem no começo, então você já fica preparado desde o começo para aquele sofrimento que vai cair no final. E mesmo assim você sofre no final, você sofre ao longo da HQ, lendo, falando, caramba, para de se apaixonar, para de cultivar esse amor, que isso vai dar merda, você vai morrer. E mesmo assim, a HQ te suga. E você tem que ler ela até o final e você fica revoltado com o final e com o começo, e com o meio, com o fim, com o que está no meio entre o fim e tá no meio. É uma HQ que causa muita euforia. Ela realmente te suga muito e causa muitas opiniões também diferentes, porque você começa a refletir muitas vezes que mesmo um amor que está distante de você consegue ver que ele é um amor puro. Mesmo com todos os contextos sociais que são aplicados, mesmo com o sexo, com a questão financeira, que também tem a classe social que muitas vezes interfere nisso. E aqui mesmo é um público jovem, que era tanto que a autora ela disse, eu não escrevi essa obra para o público LGBT. Eu queria que todos os públicos, independente da faixa etária, conhecessem essa obra e que elas aceitassem, conhecessem isso de uma forma diferente do que a mídia costuma trazer. Tanto que a autora ela demorou 5 anos para escrever HQ. E ela disse que esses 5 anos foram um dos 5 anos mais bem gastos dela e que ela não se arrepende de forma alguma, só que ela não pretende continuar fazendo esse tipo de trabalho. Ela escreveu outra HQ em 2013 também, que é o Scandalium. Esse ainda não teve nenhuma tradução para o Brasil. Já Azul Arco Mais Quente ele foi traduzido pelo Martins Fontes.
E ela critica muito essa aceitação social. Ela diz que muitas vezes também a sociedade não está pronta para receber esse tipo de informação, tanto que ela detestou a adaptação para o filme. Ela evita dar qualquer comentário sobre ele, porque no filme eles não trouxeram a mensagem que a HQ trouxe. E eu, pessoalmente, eu prefiro bem mais a HQ. Eu recomendo que leiam a HQ, não vejam o filme. Ou, muito pelo contrário, assistam o filme e depois leiam a HQ para vocês entenderem o que o filme tentou trazer que não trouxe. E que desenvolva também a sua própria crítica e que, apesar de tudo, mesmo independente da sua preferência ou das suas opiniões, que vocês tentem ler de uma forma literária mesmo, para desenvolver uma crítica, que não venham com preconceito com a HQ, porque mesmo tendo um tema que é dito diferente, é uma HQ muito intensa e provavelmente vocês vão se apaixonar por ela da mesma forma que eu me apaixonei. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Por favor, deem um joinha, que vai estar embaixo do vídeo. Sigam também a nossa página no Twitter e nosso link também no Facebook. Se vocês quiserem, infelizmente o HQ ainda não está disponível aqui na livraria, mas de vez em quando ela entra. Então deixem sua reserva aqui ou então venham todo dia procurar, levem outras coisas também. A gente tem uma área só de HQ, seria muito bom se vocês comprassem muitas outras HQs. E até o próximo vídeo e muito obrigado.